Ah, você podia fazer uns testes aí em mim para ver se eu tenho TDAH, né? E se eu te contar que uma avaliação neuropsicológica vai muito além de aplicar testes? Sim, uma avaliação neuropsicológica, ela conta com uma base, um fundamento, que vai desde entrevista, que é o processo de anamnese com o próprio avaliado, a aplicação dos testes propriamente dita, entrevista com um familiar, que é de indicação do próprio avaliado, e a observação comportamental. Nós contamos também com o apoio do Manual Diagnóstico dos Transtornos, que é o DSM-5, estudos em livros, em artigos científicos. Então, é preciso toda uma base, toda uma estrutura para uma avaliação neuropsicológica ser realizada. E uma das fases dessa avaliação é a entrevista com uma pessoa ou do ciclo familiar ou do ciclo de amizades do próprio avaliado. Eu quero trazer para vocês uma observação que eu tenho feito com relação a entrevistas que acontecem com as mães desses avaliados. As mães demonstram muita dificuldade em apontar sinais e sintomas do espectro autista nos próprios filhos. E eu não estou falando de crianças, são homens adultos já, casados, beirando 50 anos de idade. Essas mães têm extrema dificuldade em apontar esses sinais e sintomas. E o que elas usam como uma resposta? Nossa, mas ele era tão inteligente, ele aprendia com tanta facilidade, ele sempre foi muito elogiado pelos professores, pelo desempenho, pelo aprendizado. É quase que associar o transtorno do espectro autista com a deficiência intelectual. E não é isso. Então, eu sempre trago o esclarecimento de que estar no espectro autista não necessariamente vai trazer para essa pessoa dificuldade de aprendizado. Até porque é muito comum também que a pessoa que está no espectro autista esteja também na dupla excepcionalidade, ou seja, ele vai apresentar também altas habilidades e superdotação. Então, as altas habilidades e a superdotação compensa as dificuldades que o autismo possa trazer. Ele traz ali comportamentos compensatórios e aí acaba camuflando os sinais e os sintomas do espectro autista quando ele está aqui no nível 1 de suporte. Então, a pessoa que tem um olhar clínico, ela consegue ver, mas não necessariamente todos vão ver. E por que também que as mães apresentam essa dificuldade? Uma coisa que a gente consegue observar é que essas mães também apresentam sinais e sintomas de estarem no espectro. Ou seja, se para elas é comum aquele comportamento, elas não vão conseguir sinalizar que nos filhos dela existe aquele comportamento e que ele é um comportamento que não é esperado. Essa é uma das coisas que a gente consegue perceber dentro da avaliação. Geralmente, quando uma pessoa apresenta o espectro autista, na família também vai ter alguma outra pessoa apresentando esse espectro, né, esse transtorno. E a gente consegue observar isso na entrevista com esse familiar. Quando é a mãe, é muito bacana, porque a gente consegue ali ver diretamente com quem deu à luz, com quem criou essa criança, qual é a visão que ela tem, qual é a percepção que ela tem sobre o próprio filho e sobre essa pessoa. Então, outra coisa que vale ressaltar é que uma avaliação neuropsicológica, ela não pode ser feita por um valor irrisório. É muito desrespeito com o próprio avaliado e com quem faz essa avaliação. É uma avaliação que demanda tempo, que demanda compromisso, que demanda investimento nos testes, na aquisição de um livro, na aquisição de outro material. Então, eu tenho visto também por aí profissionais cobrando valores assim, gente, que me deixa bastante desconfortável. Até quando você vai falar do valor do seu trabalho, porque as pessoas estão cobrando aí valores que não fazem o menor sentido, em desrespeito até ao próprio processo. Por isso que algumas pessoas devem acreditar e achar que avaliação neuropsicológica é só aplicar testes. E não é. É feita entrevista, é feita observação, é feito um estudo, porque na hora que eu desligo a câmera aqui, aí vou eu pegar o DSM-5, vou eu procurar um livro, vou eu procurar um artigo científico, vou eu pagar supervisão. Então, a avaliação neuropsicológica ela é um trabalho muito sério e que conta com uma disposição muito grande do profissional que está disposto a fazer esse trabalho. Então, você que está interessado, quer fazer uma avaliação, não sabe como funciona, me chame, eu te explico maiores detalhes, mas tenha certeza, tenha convicção que você terá uma avaliação feita com muito propósito, com muita confiança, com estudo científico, embasamento, você terá um laudo
no qual você pode verdadeiramente confiar. Qualquer dúvida, me chama que eu te explico e vamos logo agendar a sua avaliação.